Cuando tu hogar está casi destruido, cuando tu hijo está en las drogas, cuando tú estás hasta el cuello hundido en deudas, cuando estás con cáncer, no hay un drama en tu vida. Por grande que parezca, por insoluble que parezca, no hay un drama en tu vida que Dios no pueda resolver. Solo que la manera como Dios quiere resolver tu drama es a través de su palabra. Y es por eso que esta semana vamos a estudiar la palabra de Dios, para ver cómo de una carta tan antigua que Pablo le escribió a los hermanos que vivían en Tesalónica, podemos sacar lecciones para nuestra vida hoy. Porque te digo una cosa, los habitantes de Tesalónica no eran muy diferentes de ti. Tenían dramas familiares, los esposos discutían, la gente se divorciaba, no había cocaína, pero había otros tipos de vicios que consumían a la juventud. Habían problemas financieros, había enfermedad, había muerte, había soledad, había tristeza. Y cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, no estaba expresando conceptos teológicos, estaba presentando soluciones para sus dramas. Y esta semana, a través de esta epístola, tú vas a encontrar muchas soluciones para los dramas que tú vives. Vamos entonces a entrar al estudio de la lección. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es Silas, aquel que fue encarcelado con Pablo en la ciudad de Filipos. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses. Hay una cosa interesante aquí. Silvano, Silas y Timoteo no escribieron nada. El único que escribió fue Pablo. Eso está probado. Silas y Timoteo estaban al lado de Pablo, pero no escribieron nada. Entonces, ¿por qué Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de Tesalónica, si los otros dos no escribieron nada? Aquí está la primera lección espiritual que tenemos que sacar esta noche. Oh querido, cuando Cristo está en tu corazón, tú tienes la capacidad de ver que aunque el otro de manera práctica no hizo nada, solo por estar a tu lado ya forma parte de un equipo. No puede haber unidad en el matrimonio si Cristo no está presente. No puede haber unidad en la iglesia si Cristo no está presente. No puede haber unidad entre padres e hijos si Cristo no está presente. Pero cuando Cristo está presente, hay nobleza, hay altruismo, hay entrega, no hay egoísmo. Entonces Pablo comparte los honores de la carta con los otros, a pesar que los otros no han hecho nada. Si estás viviendo un drama terrible en tu matrimonio, la solución no está con un consejero matrimonial. Aunque un consejero matrimonial te puede abrir los ojos para darte cuenta del problema, pero la solución está en Cristo. Yo siempre digo que un hogar, para ser feliz, no necesita dos personas. No necesita solo un hombre y una mujer. Todo hogar que se forma solo con un hombre y una mujer está condenado al fracaso. Para que un hogar sea feliz necesita una tercera persona. Y esa tercera persona es Cristo. Porque solo Jesús es capaz de sacar del corazón humano la mancha miserable del egoísmo. Y solo cuando Jesús arranca el egoísmo de tu corazón estás en condiciones de perdonar y de pedir perdón, de comprender y ser comprendido, de dar una segunda oportunidad, de pedir una segunda oportunidad. Los hogares fracasan por egoísmo. Los hogares fracasan porque las personas llegan al altar queriendo ser felices,
Pero cuando Cristo está en tu corazón, tú llegas al altar queriendo hacer feliz a la otra persona. Y la felicidad de la otra persona te hace feliz a ti. Pero tú nunca vas a entender eso si Cristo no está en tu corazón. Hablar de Jesús, para quien no conoce a Jesús, es hablar en inglés para quien solo habla español. No entiende, estás hablando de otra lengua, estás hablando de otro idioma. Oh querido, hay millones y millones de seres humanos en el mundo que viven solitarios, viven vacíos, viven desesperados porque no tienen a Cristo en el corazón y no saben que lo que les falta es Cristo. Una vez fui invitado a hablar con uno de los hombres más ricos del Brasil, uno de los hombres más millonarios del Brasil. Cuando entré al restaurante donde él me estaba esperando, me sentí emocionado porque además de ser rico es un hombre famoso. La secretaria ejecutiva de él es miembro de nuestra iglesia y en Navidad le dio de regalo un librito mío. Y en un momento en que él se sintió vacío, no podía dormir, triste, llamó a su secretaria y le dijo: ¿tú conoces al autor de este libro? Sí. Y le dijo: márcame una cita con él. Gente rica no pide favores, ordena. Y la pobre secretaria entró en desesperación. ¿Y ahora dónde localizo al pastor? Felizmente yo estaba pasando por San Pablo. Ella me llamó: pastor, mi empleo depende de usted. Porque si usted no acepta la invitación, él es capaz de sacarme el empleo. Dijo: bueno, voy a salvar tu empleo. Tal día estoy pasando por San Pablo, paro ahí para conversar con él. Cuando entré al restaurante, él estaba ahí. Me dijo: pastor, usted sabe que yo tengo mucho dinero. Yo sé, puedo comprar cualquier cosa, puedo viajar a donde quiera. Yo no necesito comprar boleto de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto me lleva a cualquier lugar del mundo. Yo le dije: yo sé. Él me dijo así: pero cuando llega la noche no puedo dormir, me siento vacío, siento como si le hubiera hecho mal a alguien, pero yo no le hice mal a nadie. Siento como que yo le debiese dinero a alguien, pero yo no le debo nada a nadie. Dígame, ¿qué me falta? Solo le pido dos cosas: no me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y segundo, no me hable de Jesús. Yo lo miré y dije: pero yo soy un pastor. Él me dijo: sí. ¿Y los pastores no saben hablar de otra cosa? ¿No pueden hablar de otra cosa? Le dije: no, sí, yo le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de cultura, le puedo hablar de cuánto está el cambio del dólar, le puedo hablar de la bolsa de valores, yo le puedo hablar de política, yo le puedo hablar de lo que usted quiera, pero usted me hizo una pregunta: ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento así? Y mire, dólares no le falta, acciones en la bolsa de valores no le falta, política no le falta, cultura no le falta, lo único que le falta es Cristo. Y usted me dice: no me hable de Jesús. Pero así como este hombre, en el mundo hay gente desesperada, destruida, acabada, pero no es consciente que lo que le falta es una cosa simple. ¿Sabe por qué? Nosotros vivimos en un mundo tan pragmático, en un mundo tan racional, en un mundo lleno de computadoras, lleno de tecnología, y de repente en medio de ese mundo sofisticado vengo a decirte que tu hogar se está destruyendo, pero la solución es Cristo. Ahí tú miras y dices así: pastor, está hablando muy superficial, hable más profundo. Oh querido, yo no tengo cosa más profunda que decirte, apenas que Jesús te ama mucho y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida. Es lo más sofisticado que yo tengo para decirte. ¿Y sabes por qué?
Porque a lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, gente acabada, gente perdida. Y cuando esa gente ha abierto el corazón a Jesús, la vida de ellos cambió completamente. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo eres importante para Jesús. Con ese carácter que tienes, con los traumas que tienes, con los complejos que cargas, con el orgullo que está rebosando en tu corazón. Eres lo más precioso que Dios tiene y Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? Estás endeudado, no sabes qué hacer, estás con problemas de empleo, estás con problemas de documentos, tu hijo está en las drogas, tu hogar destruido. ¿Tú crees que Dios no se interesa por ti? Oh querido, Dios sabe lo que estás sintiendo en este momento, Dios sabe tu lucha, Dios conoce tu drama, Dios quiere entrar en tu vida. Entró en la vida de Pablo y cuando entró en la vida de Pablo, el egoísmo desapareció y ahora Pablo dice, Silvano y Timoteo y yo escribimos cuando él solo escribió. Ese es el amor maravilloso, ese es el amor transformador de Cristo. Pero el texto dice así, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Querido, iglesia de Dios solo es iglesia de Dios en Dios. Para ser iglesia de Dios, solo necesitas hacer una cosa: estar en Dios. No depende de tu doctrina, no depende de tus reglas, no depende de tus normas, no depende de tu nombre. A los seres humanos nos gusta depositar la confianza en cosas. No depende del templo, no depende de los bancos. Para ser iglesia de Dios, necesitas estar en Dios. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. ¿Sabes que a lo largo de esta epístola, Pablo agradece 7 veces a Dios por la iglesia de los tesalonicenses? 7 veces. Para que un pastor agradezca a Dios 7 veces por la iglesia que le dio, esa iglesia tiene que ser una iglesia maravillosa. Y los tesalonicenses eran una iglesia maravillosa porque estaban en Dios. Sepárate de Dios y no interesa cómo te llames, ya no eres iglesia de Dios. Iglesia de Dios solo eres cuando estás en Dios. Cristiano solo eres cuando estás en Cristo. Y lo más simple y lo más difícil es estar en Cristo. Pero entro ahora en el cuerpo central del mensaje. Mira, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es interesante que Pablo en el primer versículo menciona la gracia del Señor Jesucristo. Y en el último versículo de su primera carta dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el primer versículo de su epístola a los tesalonicenses está la gracia. En el último versículo está la gracia. Y si tú cuentas a lo largo de la epístola, la palabra evangelio está repetida 8 veces. Porque el evangelio nada más es que la buena noticia de que Jesús te entrega la salvación de gracia. Ahora hay una cosa, Pablo está siguiendo el patrón bíblico. Porque si tú abres la Biblia en Génesis 1:1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no había nada. En el principio solo Dios. El hombre no hizo nada.
El hombre no creó nada. En el principio solo Dios creó todo y se lo entregó al ser humano de gracia. El tema de Génesis 1:1 es la gracia. Y si tú vas al último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, dice, y la gracia del Señor Jesucristo. El tema del último versículo de la Biblia, la gracia. La gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Cuando Pablo escribe su carta, coloca la gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Y a lo largo de toda la Biblia, el tema de la gracia, como un hilo rojo, va atravesando cada una de las páginas de la Biblia. ¿Qué es gracia? Para entender qué es gracia, tienes que entender qué es misericordia. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte. Pero por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, la muerte. Por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida. Jesús nos da la vida por su gracia. Quiere decir, querido, cuando nosotros hablamos de salvación, de vida, no tenemos que concentrarnos en el concepto teológico de la palabra vida, en el concepto teológico de la salvación. Cuando nosotros pensamos en gracia, tenemos que pensar en los significados prácticos de la salvación y de la vida. Te voy a explicar para que entiendas lo que es gracia. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar que un día tú estás sentado, vamos a decir que tú eres una mujer de 35 años, has perdido al esposo, te has quedado con 3 niños. A pesar del sufrimiento, del dolor y de los 3 niños, a los 35 años sigues siendo una mujer bonita, atrayente. No tienes dinero. Buscas trabajo y no encuentras. Un día te despiertas y no tienes ni leche ni pan para darle a tus hijos, y tus hijos pequeños dependen de ti. Y tú dejas al mayor al cuidado de los menores y sales a la calle a procurar empleo y les dices a tus hijitos, voy a volver, hijos, cuanto antes pueda voy a volver trayéndoles comida. Aguanten el hambre un poquito. La mamá va, pero vuelve. Y te vas. Y tocas una puerta, y tocas otra puerta, y tocas otra puerta, y caminas, y buscas, y pides. Ya es 3 de la tarde, y no encontraste nada. No encontraste empleo, no encontraste dinero. Te sientas cansada en la plaza de la ciudad. Tus pies te duelen, estás triste. Lo que te entristece más es el hecho de que tus hijos están muriendo de hambre en la casa. Desesperada, levantas los ojos a los cielos y dices, Dios mío, ten misericordia de mí. En ese momento aparece un hombre que nunca viste, nunca lo viste, y se sienta en el banco donde tú estás sentado. Tú lo miras de reojo, inclusive tú te retiras un poco más para el extremo del banco. El hombre se aproxima más hacia ti y tú te quedas pensando, ¿qué es lo que este hombre va a hacer? De repente el hombre abre una maleta y saca un paquete con $10,000 en billetes de 100 y te coloca en la mano. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Que te mueres de ganas de agarrar el dinero? Yo creo que sí. Pero vas a agarrar el dinero de un desconocido. Yo creo que suben algunas preguntas a tu cabeza. Primero, ¿por qué me está dando dinero este hombre? Vamos a pensar en las posibilidades. Primera posibilidad, este es un millonario loco, perdió la razón y está distribuyendo dinero para todo el mundo. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, este hombre quiere alguna cosa conmigo,
Eres bonita, eres atrayente. Este hombre quiere alguna cosa conmigo. No me va a dar $10,000 si no está esperando alguna cosa. Pero existe una tercera posibilidad. Ese hombre que tú nunca viste, te conoce y te ama. Aunque tú no lo sabes, Él te ama. Y sabe el drama que estás viviendo. Y es por eso que te está dando $10,000. Ahora, querido, olvídate de la mujer. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de este mundo, con el hogar destruido, con la vida destruida, con los sueños destruidos, con los valores destruidos, con los hijos destruidos, sin poder dormir, un vacío terrible en el corazón. Y de repente aparece Jesús trayéndonos la salvación. Y hay una cosa con la salvación que todavía tenemos que entender. Muchos piensan en salvación en términos de vida eterna que recibiremos cuando Jesús venga. Y es verdad, querido. La plenitud de la salvación la vamos a recibir cuando Cristo vuelva y recibamos la vida eterna. Pero esa es la plenitud de la salvación. Pero querido, cuando tú aceptas a Jesús, tú aceptas la salvación. Y cuando la salvación llega a tu vida, la salvación es un paquete que involucra bendiciones espirituales, pero también involucra felicidad en el matrimonio, buena salud, felicidad en la vida financiera, felicidad en las relaciones sociales, felicidad en la vida profesional. Y ese aspecto de la salvación algunos cristianos no han entendido o no quieren entender. Porque cuando piensan en la salvación, piensan solamente en términos espirituales. Pero querido, tú vives en este mundo y Dios quiere intervenir en tu vida en esta tierra. Y Dios quiere que tú tengas un buen empleo y que el dinero se multiplique en tus manos y que tengas una linda familia y que tus hijos crezcan como árboles a la orilla del río. Dios quiere plenitud, exuberancia, gozo. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dice, si tú eres fiel devolviéndome lo que es mío, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Él dice, yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. Oh querido, la salvación no tienes que ver solamente con la vida eterna cuando Cristo venga. Eso sí, es la plenitud de la salvación. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo hoy, el Señor Jesucristo entra en tu vida trayendo un paquete de bendiciones. Bueno, tú estás sentado en la plaza de la vida y aparece el Señor Jesucristo trayéndote la salvación. No te trae $10,000, te trae la salvación. No cuesta oro y plata, costó su sangre preciosa. ¿Por qué te da la salvación? Existen tres posibilidades. La primera, él está loco y no sabe cuánto cuesta la salvación. Pero querido, esa posibilidad no puede funcionar, porque ¿cómo él no va a saber cuánto cuesta la salvación si fue él que murió en la cruz del Calvario? Entonces, primera posibilidad, descartada. Segunda posibilidad, te está dando la salvación porque quiere alguna cosa contigo. Ahora dime, en sana conciencia, ¿qué cosa de bueno tú tienes para darle a Jesús? Mira tu corazón. ¿Qué cosa maravillosa hay dentro de tu corazón? Mira tu cabeza. ¿Qué pensamientos tan lindos hay dentro de tu cabeza? Yo siempre digo que si yo muriese y cremase en mi cuerpo, no daba un puñado de ceniza para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. A veces, querido, acostado en mi cama, miro al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué me amas? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay de bueno en mí? Si Él me da la salvación porque quiere alguna cosa a cambio, yo no tengo nada para darle a cambio. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque el mal.
Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es podrida llaga. ¿Qué podemos darle? Entonces, segunda posibilidad descartada. Resta la tercera posibilidad. Él te está dando la salvación porque aunque tú no lo conozcas, porque aunque tú no lo sepas, Él te ama mucho. Y yo quisiera que tú coloques en tu cabeza eso. Hay momentos en esta vida, querido, cuando estás llorando y nadie se da cuenta que estás llorando. Tú estás aquí, las personas ven tu cuerpo, ven tu rostro, pero nadie es capaz de ver tu corazón. ¿Quién sabe lo que estás sufriendo? Pero Jesús sí conoce y te ama y se interesa por ti y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida, pero no puede entrar si tú no le abres el corazón. No puede entrar si tú no le invitas. Estuve en Paraguay y vi una de las historias de conversión más lindas que vi. Un día alguien tocó la puerta de una familia paraguaya. El esposo abrió la puerta y delante de él había un hombre con una escopeta de caño corto. A 1,5 metros de distancia le disparó un tiro. Ustedes saben que la escopeta no tiene una bala, tiene municiones. Las municiones le perforaron el corazón, le hicieron un hueco. El hombre cayó fulminado. La esposa vio al asesino. Corrieron, trataron de auxiliarlo, el hombre estaba muerto. La esposa dio a la policía el nombre del asesino. La policía lo agarró. Pero se presentaron 6 personas ilustres que testificaban, diciendo que en el momento del crimen, ese hombre estaba en una ciudad a 2 horas de distancia de donde había sido cometido el crimen. Gente honorable. Nadie podría dudar de la palabra de ellos. Entonces la policía dijo, señor, usted se equivocó. ¿Quién más lo vio? No, nadie más, solo yo. Su palabra contra la palabra de 6 que dicen que lo vieron a él en un lugar a 2 horas de aquí, usted está equivocado. Él había comprado los testigos. Y el día del entierro todavía él estaba ahí mirando a la viuda, como diciendo, tú sabes que yo maté a tu marido. Y él había amenazado matar a ese hombre. Eso dejó a la viuda con un rencor tan grande, tan grande. Quedó viuda con un niñito de 2 años. Y todos los días le decía al niñito, hijito, aquel hombre lo llevaba al barrio donde moraba el asesino y le decía, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, tú lo vas a matar. Y hacía eso todos los días. Lo llevaba al barrio, le mostraba al hombre, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá y tú has quedado vivo solo por un motivo, para que cuando crezcas lo mates a él. En Navidad todos recibían regalos, juguetes, menos el niño. Y el niño preguntaba, ¿por qué no tengo juguete? Y la mamá le decía, porque no tienes papá. ¿Y sabes por qué no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu papá. Y cuando tú crezcas vas a matarlo. Querido, año tras año coloca eso en la cabeza de un niño. Cuando llegó a los 18 años, ese chico pensaba que él solo tenía un objetivo en la vida, matar a aquel hombre. La mamá le compró un revólver, lo llevó al campo, lo entrenó hasta hacerlo un expedito tirador. Pero la mamá le decía, hijo, no lo vas a matar sin mi consentimiento. Yo te voy a decir dónde y cuándo. Y nosotros vamos a comprar testigos para que cuando tú lo mates, los testigos digan que tú estabas en una ciudad a 400 kilómetros lejos de donde lo mataste. Quiere decir, él va a morir de la misma manera como mató a tu padre. Llegó el momento
Y la mamá lo llamó y le dijo: hijo, ahora comienza a seguir al hombre, sigue sus pasos, estudia para que veas el momento exacto en que lo vas a matar. Fue así que el muchacho empezó a seguir a este hombre. Cuando él salía de la casa, lo estaba acompañando y lo seguía. Ahora, lo que la madre nunca le dijo al muchacho es que unos años atrás el asesino se presentó delante de la señora y le dijo: señora, yo vine a pedirle perdón porque yo maté a su esposo. Ella lo miró y le dijo: yo sé que tú mataste a mi esposo. Tú engañaste a la policía, tú engañaste a todo el mundo, pero a mí no. Yo te vi, tú mataste a mi esposo. Pero mira, tú no pierdes por esperar, porque tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Espérate ahí. El hombre le dijo: mire, yo he encontrado a Jesús. Yo quiero bautizarme, pero no puedo bautizarme sin confesarle esto, y quisiera que usted me perdone. La mujer le dijo: si depende de mí te vas a perder, te vas a quemar en el infierno. Yo no te voy a perdonar. Espérate que tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Porque cuando este hombre conoció el Evangelio, se presentó al pastor queriendo ser bautizado y dijo: pastor, antes de ser bautizado quiero decirle que yo cometí un asesinato. El pastor le dijo: bueno, anda a la policía y confiesa. Él fue a la policía. Habían pasado más de 10 años, el crimen había prescrito, él ya no podía ser juzgado, quedó libre. Entonces el pastor le dijo: ahora busca a la señora y pídele perdón. Él fue y buscó a la señora. Después volvió al pastor y le dijo: mira, ya fui, pero ella no me quiere perdonar. Entonces el pastor le dijo: yo te voy a bautizar. Y lo bautizó. Y ahora este era un buen miembro de iglesia. Pero la madre nunca le contó al hijo este incidente. Así, cuando llegó el momento de seguir al hombre, el muchacho comenzó a seguirlo, y una noche lo siguió, y el hombre entró a una iglesia, porque era miembro de la iglesia, y el muchacho entró atrás y se quedó sentado ahí atrás. Y esa noche un pastor estaba predicando y el evangelio tocó el corazón de aquel hombre. Y mientras el pastor predicaba, el hombre sufría y sufría. Y cuando el pastor hizo un llamado para que las personas acepten a Jesucristo, él luchó, pero no se levantó. La siguiente noche volvió, la otra noche volvió. Y él decía: yo estoy volviendo porque estoy siguiendo al hombre a quien voy a matar. Mentira. La cuarta noche, él ya no volvía por querer matar al hombre. Él volvía porque le interesaba escuchar el tema. El Espíritu de Dios estaba trabajando. Yo siempre digo: mira, cuando tú entras al perímetro divino, el Espíritu de Dios ya empieza a trabajar en tu corazón y no tienes para dónde irte. Y ese hombre sufrió. El jueves en la noche, cuando el pastor llamaba y llamaba, de repente el pastor dijo así: tú eres un hombre desesperado, eres un hombre vacío, tú no sabes lo que es vida. El Señor Jesucristo quiere entrar en tu corazón, quiere renovar tu vida, quiere darte vida de nuevo, quiere abrirte los ojos para que entiendas lo que estás haciendo. Este es el momento, entrégale el corazón a Jesús. Jesús no puede entrar a tu vida si tú no quieres, tú tienes que abrirle el corazón a Jesús. Las personas venían, y el pastor de repente dijo: yo siento que hay alguien que está luchando en este momento con la voz de Dios. Y el hombre no pudo más. Dio un grito como si alguien lo hiriese, y vino andando por el corredor y llegó aquí adelante donde había bastante gente, y lloraba, pero lloraba a gritos. De repente sintió que alguien lo abrazaba. Un diácono, al verlo llorando, salió y lo abrazó para confortarlo. El muchacho levanta los ojos para ver quién lo estaba abrazando, y quien lo estaba abrazando era el asesino de su padre. Y el muchacho dio un paso atrás y gritó delante de toda la iglesia: asesino, tú mataste a mi padre. Y metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Y llorando le dijo: he vivido solo para matarte.
Tú mataste a mi padre cuando yo era un niño de 2 años. Yo no conocí a mi padre, pero vas a morir. Yo viví solo para este día. Llegó tu hora, vas a morir. El diácono lo miró y le dijo: hijo, yo maté a tu papá, pero yo no conocí a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús, nunca hubiera hecho lo que hice. Tú no sabes las noches de tormento que he vivido. Tú no sabes cómo he pedido perdón a Dios. Tú no sabes cómo me arrodillé delante de tu madre pidiéndole perdón. Si tú piensas que eso te va a hacer bien, mátame. Pero después vas a vivir como yo. Tú viniste aquí adelante entregándole la vida a Cristo. Deja que Jesús entre en tu vida. El pastor, la iglesia, parados, espeluznados, sin saber qué hacer. Cuando de repente el muchacho, tiró el revólver al suelo y dice: yo no puedo matarte. Toda la sangre que tenía que derramarse ya fue derramada y yo no sabía. Y la iglesia lloraba aquella noche cuando el muchacho y el asesino de su padre se abrazaron, unidos por la gracia maravillosa de Cristo. Oh, queridos, si el amor de Cristo puede unir el asesino de un hombre con el hijo, ¿cómo no puede unir el esposo y la esposa que están con el casamiento destruido? ¿Cómo no puede unir el padre y el hijo? ¿Cómo no puede unir los pedazos de tu corazón deshecho? ¿Cómo no puede reconstruir tus sueños? ¿Cómo no puede reconstruir tus valores, tus principios? Pero Jesús no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que as leis cerimoniais de Israel chegaram ao fim com a morte do Messias, mas que a lei moral continua vigente. Sabe, este é um estudo que tira muitas dúvidas das pessoas sinceras que não entendem por que, se creemos em Jesus, insistimos em guardar os mandamentos. Vamos começar dizendo que no início da igreja cristã, muitos judeus foram convertidos. Muitos. Mas no Novo Testamento não achamos nenhum registro que diga que para que os judeus fossem aceitos na fé cristã, eles teriam que abandonar alguns costumes judeus, como a circuncisão e outras leis cerimoniais e festividades próprias do povo judeu. Mas, por outro lado, também não existe registro que diga que o gentio que agora se convertia ao cristianismo devia cumprir os ritos judeus. Mas o problema era esse. Muitos judeus convertidos ao cristianismo começaram a exigir que os gentios que se tornavam cristãos cumprissem as tradições e as ordens dos judeus. E isto, querido, começou a criar um mal-entendido, um mal-estar que confundia a igreja naqueles tempos e que, infelizmente, ainda confunde muitos cristãos em nossos dias. Vamos ver o que diz Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Este verso fala do ministério de Cristo.
E está comparando com o ministério dos sacerdotes do povo de Israel. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o ministério de Cristo é melhor porque foi estabelecido sobre um pacto melhor e sobre melhores promessas. A palavra melhor é repetida 3 vezes. Agora, por que o ministério de Cristo é melhor? Por um simples fato. Porque o ministério dos sacerdotes de Israel era baseado sobre animais, sacrifício de animais, que simbolizavam a vinda do Messias. Mas o ministério de Cristo está baseado no seu próprio sacrifício. Por isso o ministério de Cristo é melhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade. Os cordeirinhos do Antigo Testamento eram só símbolos. Agora, chegando à realidade, já pois não era mais preciso continuar sacrificando cordeirinhos. Portanto, as leis cerimoniais que guiavam o procedimento do santuário tinham chegado ao fim. Só que em nenhuma parte do Novo Testamento se diz que a vinda do Messias invalida a lei moral dos 10 mandamentos eternos. Ao contrário, olhe o que afirma Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui se menciona como uma das características da Igreja de Deus, perseguida pelo dragão, a observância dos mandamentos de Deus. A outra característica é ter o testemunho de Jesus. Outro verso interessante é Tiago 2, 10 e 11. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Agora, de que está falando Tiago? Claro que está falando do decálogo. Portanto, as melhores promessas das quais fala Hebreus não pode ser, como alguns entendem, a liberação dos 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo, todas as cerimônias e sacrifícios que simbolizavam a morte de Cristo, essas cerimônias foram abolidas. Porque, em realidade, qual seria o valor dos símbolos? Cristo era a melhor promessa do que um simples cordeirinho. A segunda parte da lição fala das diferentes leis que Israel tinha. Existia, por exemplo, a lei moral que tinha os 10 princípios eternos escritos pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Estavam escritos em tábuas de pedra e eram guardados dentro da Arca do Pacto, no lugar santíssimo do santuário. Só que além da lei moral, estava também a lei cerimonial, que mostrava as instruções sobre os sacrifícios e cerimônias, já que o Messias ainda não tinha vindo. E o povo de Israel expressava sua fé no Messias através desses sacrifícios e cerimônias do santuário. Agora, além da lei cerimonial, estava também a lei civil, já que Israel era um povo que tinha regras para conviver entre eles e necessitavam dessas leis civis. Tinham também as leis de saúde, já que para não ser vítima de epidemias, eles tinham que respeitar certas medidas higiênicas e alimentícias. Agora veja, todas essas leis vinham de Deus. Lembre-se que Israel tinha um governo teocrático, ou seja, eles não tinham prefeito, nem governador, não tinham presidente. Deus era tudo isso para eles. Portanto, todas as leis, tanto a lei moral como as leis de convivência local, a lei civil, as leis cerimoniais, tudo vinha de Deus. E isso, de certa forma, os confundiu quando chegou o Messias. Porque quando Jesus chegou, as cerimônias, os rituais, os sacrifícios, acabaram, por exemplo.
¿Para que seria necessário continuar sacrificando cordeirinhos se Cristo, Cordeiro de Deus, já tinha sido crucificado na cruz do Calvário? Já não tinha lógica. Mas os judeus continuaram com seus rituais de cerimônias. Era difícil para eles esquecerem de algo que tinham praticado durante tanto tempo. Mas havia outro motivo, pelo qual os judeus insistiam em continuar com as leis cerimoniais, civis e de saúde. É que todas essas leis tinham sido dadas por Deus. Ora, se Deus as tinha dado, não podiam ser passageiras na cabecinha deles. Tudo que vinha de Deus tinha que ser eterno. Portanto, para eles era muito difícil separar o que era espiritual daquilo que era comum. Por outro lado, todas as leis estavam entrelaçadas de alguma forma, uma com a outra. Explico melhor. Todas as outras leis estavam fundamentadas nos princípios eternos da lei moral. Por exemplo, a lei moral dizia, não matarás. E quando um israelita não cuidava do corpo, ou não obedecia às leis de saúde, de certa forma estava atentando contra o princípio da lei moral. Estavam ligadas. Por outro exemplo, quando um israelita era injusto com seu irmão, ou se apoderava de algo que não era seu, usando do poder ou de qualquer outro método, ele também estava atentando não apenas uma lei civil, mas estava atentando o princípio da lei moral que dizia, não furtarás. Você pode ver que todas essas coisas dificultavam a compreensão dos judeus de que com a chegada do Messias tinham chegado ao fim as leis que tinham a ver com a vida de Israel como uma nação. Por outro lado, isso também complica a vida de muitos cristãos sinceros nos dias de hoje. Gente sincera, linda, que acredita que o fim das leis cerimoniais, dos rituais, das leis civis, inclui também o fim da eterna lei moral de Deus dos 10 mandamentos. Coisa que não é verdade. Olá, querido. Novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto, porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar. Pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas
Parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância. E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá. Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia os cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização. Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade, o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria.
sino de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos Romanos, então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida. Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente. Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe, Deus tem seu tempo. E com frequência o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que finalmente as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo,
Se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência. Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus é amor. E então, o amor deve ser a característica fundamental de todo aquele que tem nascido no Espírito. Para começar a lição, precisamos analisar um pouco aquilo que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, o problema para entender corretamente este verso é o fato de que vivemos em dias quando praticamente tem se vulgarizado a palavra amor. Talvez seja isto pelo limitado dos idiomas latinos. Nestes idiomas latinos, como o espanhol, o português, se ama a tudo. Se ama a comida, se ama o cachorrinho, se ama a esposa, se ama a Deus, se ama a igreja, se ama a profissão, enfim, ama-se tudo. Não existem várias palavras para definir ou diferenciar o amor a uma ou a outra coisa. Mas em grego e em hebraico não acontece a mesma coisa. Neste verso, por exemplo, de Deuteronômio, no original hebraico, a palavra amor é ahavi, que se refere, que se relaciona com um amor consciente, um amor com propósito, um amor racional. Não é apenas um amor sentimental, é um amor responsável, um amor que tem que ser assim, não pode ser de outra forma. É um amor que existe porque a mente diz que isso é correto, embora para isso seja necessário renunciar, entregar, sacrificar. Mas esse tipo de amor não é fácil de ser compreendido, porque, infelizmente, o amor princípio tem se transformado em nossos dias apenas em amor romance, amor de poesia, amor de música, desprovisto de ações e muitas vezes até desprovisto de lógica. No texto de Deuteronômio, o que Deus espera de seu povo é um amor completo, um amor com a mente, com o corpo, com o ser inteiro, não um amor dividido, não um amor pela metade. Por quê? Porque quando o ser humano tenta amar com a metade de seu ser, ele se divide a si mesmo, e isso o torna infeliz. Veja, para que alguma coisa traga satisfação à tua vida, você precisa fazer isso com todo o seu ser inteiro. De outro modo, você corre o risco de tornar-se infeliz, incompleto, vazio. Mas a vontade de Deus é muito maior ainda. Ele espera que um amor assim leve o ser humano a amar também o seu próximo, ou seja, as outras pessoas, do mesmo jeito que o ser humano ama a Deus. E tudo isto por quê? Simplesmente porque é uma ordem? Não. O que acontece é que todos os conselhos divinos têm como único propósito tornar você feliz. Pena que para entender isto, que é algo tão simples, muitas vezes é preciso que o ser humano sofra. É preciso, inclusive, chegar a um momento de desespero. Mas é finalmente através da dor que chegamos a nascer do Espírito. E somente então o amor autêntico, verdadeiro, genuíno, se transforma, se mostra, se manifesta em nossa vida como um fruto maravilhoso do Espírito.
Na segunda parte da lição, vamos tentar definir o amor. Digo, vamos tentar, porque se como João diz, Deus é amor, então é difícil definir o amor. Vai ser muito difícil definir o amor, porque como vai definir a Deus se Deus é amor? A palavra impossível seria a palavra mais adequada nisto. Mas o que me impressiona dos ensinamentos bíblicos é que os escritores, eles não ficam muito tempo, não perdem muito tempo tentando enfatizar definições ou conceitos. Isso seria cair no terreno perigoso da teoria desprovista de praticidade. A ênfase dos escritores sagrados está na aplicação dos conceitos teóricos. É por isso que na Bíblia resulta difícil encontrar uma definição teórica do amor. O que encontramos, o que achamos na Bíblia, é a descrição do amor na vida prática. E essa descrição está registrada aqui, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Oh, meu amigo querido, a lição desta semana tem como objetivo levar você e eu a pensar neste tipo de amor e compará-lo com a maneira como nós amamos. Você já pensou como seria nosso lar se estas características do amor de 1 Coríntios estivessem refletidas em nossa vida, no dia a dia da nossa família, entre os membros de nossa casa? Só que estas características descritas aqui em 1 Coríntios são próprias do amor que é o fruto do Espírito. E como já dissemos na lição anterior, os frutos envolvem crescimento. Não aparecem de um momento para outro. Oh, querido, não se desespere se amanhã mesmo não aparecerem estas características no seu amor. Simplesmente vai a Jesus. Procure Jesus. Procure-o cada dia em oração. Pede, suplique a Deus que Ele desenvolva em você a capacidade de amar com um amor autêntico. E você vai se surpreender com os resultados. Foi isso o que aconteceu na vida do apóstolo João. João chegou a Jesus como o filho do trovão. Mas no convívio diário com Jesus, foi se desenvolvendo nele o amor de Deus. Aí apareceu o fruto do Espírito. E quando nós encontramos João na ilha de Patmos, anos mais tarde ele já é um velhinho, já não é mais o filho do trovão. Agora tem se transformado no discípulo do amor. Mas vamos volver às características do amor apresentadas por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. São dois tipos de características. Características positivas e características negativas. Quer dizer, todas são positivas, mas há algumas apresentadas em forma negativa. Primeiro, vejamos aquilo que o amor faz. O amor todo sofre. O verbo sofrer em grego é macrotumeo, que está formada de duas palavras, macros, que significa longo, e tumos, que significa ira, raiva. Em outras palavras, macrotumeo significa demorar em irar-se, demorar em ficar com raiva. Macrotumeo se aplica mais ao fato de ser paciente com as pessoas
do que ser paciente simplesmente com as circunstâncias. Quando Paulo diz o amor todo sofre, está dizendo que o amor demora em ficar irado, demora em ficar com raiva. Portanto, o amor que é fruto do Espírito não fica bravo com as pessoas rapidamente. Esse amor não tem mau temperamento. Esse amor suporta pacientemente as pessoas. Tem muita paciência com as pessoas. Vejamos outra característica do amor. O amor é benigno. A palavra grega para benigno é kerestumai, que se usa unicamente no Novo Testamento. Este kerestumai se usa de duas formas. Uma em forma de adjetivo, krestos, e a outra em forma de substantivo, krestotes. Krestos significa bom, gentil, benevolente, benigno, caridoso, a pesar da ingratidão das outras pessoas. Consequentemente, kretumai significa mostrar-se a si mesmo krestos, isto é, ser gentil e amável com as pessoas, a pesar de que elas são ingratas com a gente. Interessante, não é certo? Vejamos a terceira característica apresentada em forma positiva. O amor sofre tudo. A palavra sofre, em grego, é o verbo stego. Um uso característico desta palavra está em 1 Coríntios 9:12, onde lemos que Paulo, apesar de suas grandes responsabilidades, preferiu não usar seu direito de viver do Evangelho, mas sofrer, stego, todas as coisas para não obstaculizar o Evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo sofreu todas as coisas por causa do Evangelho e o fez por amor, porque o amor sofre, suporta todas as coisas. Vamos agora na quarta característica. O amor tudo crê. A palavra crê é o verbo em grego pisteu. Aparece 246 vezes no Novo Testamento e se traduz quase sempre, pelo menos em 238 vezes, como crer. Biblicamente falando, crer significa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, o amor crê todas as coisas que Deus diz, não aquilo que os homens dizem, porque isso não seria amor, isso seria ingenuidade. O amor crê no que a palavra de Deus diz. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é ensinar-nos em que consiste a paz que Jesus oferece, que é fruto do Espírito Santo. Começaremos analisando Romanos 5:1. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento apresentado por Paulo é que a paz é um presente, é um fruto, um presente que Deus dá àqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus. Vamos analisar a palavra justificados. Literalmente, esta palavra significa ser feito ou ser declarado justo. Antes de ser justificados, éramos injustos, éramos inimigos de Deus, corríamos atrás dos prazeres da carne, não nos importávamos com aquilo que Deus sentia ou pensava, simplesmente vivíamos como se Deus não existisse. E isto, embora o ser humano pecador não tivesse consciência disso, isto lhe trazia sentimento de culpa, não o deixava ser feliz. Mas ao ser justificado, aí somos perdoados, somos aceitos por Deus, reconciliados, restaurados ao relacionamento de amor com Deus que tínhamos perdido por causa do pecado. E qual é o resultado? Temos paz com Deus, diz São Paulo no texto que acabamos de ler. Por que temos paz? Porque o pecado
nos tinha feito culpados e vivíamos desesperados em realidade. O que nos colocava em guerra com Deus era o pecado. Agora, a justificação retira a culpabilidade do pecado e, uma vez que o obstáculo foi retirado, vem a paz que inunda o coração. Não há nada mais importante para uma pessoa que ter paz com Deus. Querido, você pode ter todo o êxito do mundo que quiser, mas se não estiver em paz com Deus, de que vale? O mais importante nesta vida, então, é sermos reconciliados com Deus. A segunda parte da lição nos leva a meditar em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Este versículo não fala de paz, fala de descanso para a vossa alma. Também este versículo não dá a entender, como o versículo de Romanos, de que o descanso é um presente divino que você recebe gratuitamente. Mas este verso diz: tomai o meu jugo e aprendei. É interessante que, se queremos a paz desejada, se anelamos o descanso para a alma, são coisas necessárias, 3 coisas. Em primeiro lugar, ir a Jesus levando as nossas cargas e pesares, a nossa falta de paz, o tormento do coração cansado, enfim. Em segundo lugar, devemos levar o jugo de Cristo. Em que consiste este jugo? Em muitos lugares da Bíblia, o jugo tem conotações negativas relacionadas com a escravidão, a opressão nas mãos dos inimigos. No entanto, o jugo tem também outro significado que nos convém revisar com atenção. O versículo que acabamos de ler indica que Jesus leva um jugo, seu jugo. Levai meu jugo, disse ele. O Senhor compara-se com um animal de carga que é enjugado por seu amo para prestar um serviço. O jugo é colocado sobre a serviço do animal e este não tem possibilidade de se mexer sozinho, não pode realizar ações com liberdade, mas é conduzido por outro. O Senhor se compara com um animal que não tem liberdade para fazer o que ele quer, mas que faz a vontade de outro. A sua condição de servo humilde e obediente fica aqui claramente figurada. Ele disse isso em João 5, 19 e 30. Veja. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora, bem, estas palavras do Senhor nos comprometem totalmente. Porque se Ele não podia mover-se independentemente, quanto menos você e eu. Quando Jesus disse para a gente: levai o meu jugo, Ele nos estava apresentando algo imperativo, mas ao mesmo tempo nos está mostrando o único caminho para conseguir a paz e o descanso da alma. Como? Muito simples. Olha, um jugo não pode ser levado por um só animal, mas tem que ser levado por 2, um em cada extremo. Num deles está o Senhor Jesus e no outro Ele espera que esteja eu ou você.
Jesus não teve liberdade de se mover sozinho quando estava neste mundo. Você também não a tem, nem eu. Então, querido, como é que às vezes nos atrevemos a fazer as coisas como se estivéssemos sozinhos? Como é que nos atrevemos a empreender tantas coisas para Deus, entre aspas, quando em realidade não são para Deus, são para nós mesmos? Uma das primeiras coisas que aprender de Jesus é que ao sermos convertidos, passamos a carregar o jugo do Senhor. Fomos libertados por Ele, mas agora fomos enjugados a Ele. Apenas fomos livrados de Satanás e do pecado e já nos esperava o jugo de Cristo. Desde aquele momento, saibamos ou não, aceitemos ou não, o jugo está aí. E no extremo está o Senhor Jesus, e no outro extremo precisamos estar nós. No entanto, é possível que muitos de nós tenhamos rejeitado este vínculo com Jesus. As palavras de Jeremias talvez nos alcancem a nós hoje. Ele diz em Jeremias 2:20: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deleitavas e te prostituías. Oh querido, não sei quando nem como pode ter acontecido isso. Talvez fosse aquela vez que você decidiu não perdoar o seu irmão, ou talvez quando você foi malcriado com seu pai. Talvez foi quando você se separou de sua esposa e inventou 1000 argumentos para justificar esse fato. Ou quando você se levantou com violência contra aquele chefe difícil de suportar. Ou talvez quando você se rebelou contra as palavras do Senhor que lhe foram ditas por aquele irmão simples da igreja. Não sei quando nem como, mas em algum lugar da sua história, de seu caminhar com o Senhor, o jugo ficou vazio no lugar onde deveria estar a nossa cabeça. As cojundas foram soltas, a sua cabeça recuperou a liberdade e o jugo de Cristo foi abandonado. Mas você precisa saber que o Senhor ainda espera você, me espera a mim. Deus não quer ver um discípulo de Cristo sem jugo, como não quis ver o seu próprio filho sem jugo. Oh querido, não te faz bem a liberdade sem Cristo, porque não é liberdade, é destruição, é morte. Você não sabe andar sozinho. Você não pode usar bem a liberdade sozinho. O Senhor Jesus tem para você um caminho cheio de bênçãos, de frutos. Mas se Ele não for com você, você não chegará a nenhuma parte. É a única maneira de ter paz, que é o fruto do Espírito.